Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então hoje nós vamos fazer um vídeo sem enrolação para você, 10 minutinhos para você do zero começar a fazer sua primeira peça em impressão 3D. Vou ensinar para vocês como que instala, como que configura, como você pega a sua primeira peça lá no Thingiverse, você coloca essa pecinha lá no Cura, faz os ajustes e já prepara o arquivo para sua impressão 3D. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é instalar o Cura, tá? Então você entra aqui no seu navegador, faz uma busca lá no seu navegador sobre Cura impressão 3D, já vai aparecer direto, tá? Bom, primeiro link, Ultimaker Cura, você já vai lá, já vem aqui, escolhe para fazer o download do seu arquivo, né? E aqui tem várias plataformas, você vai escolher a plataforma de acordo com o seu sistema operacional. Bom, então quando o programa abre, ele abre dessa forma para você, com essa tela, tá? E o que você precisa fazer inicialmente é configurar a sua impressão 3D para que o Cura capte as características, as principais configurações dessa impressora, tá? Você vem aqui em Settings, Printer, Add Printer, para você escolher a sua impressora, tá? Você vai poder escolher entre impressoras da Ultimaker, que é exatamente o desenvolvedor do Cura, tá? E também impressoras que não são da Ultimaker. Então, quando você vem aqui para instalar a impressora, você pode vir aqui em escolher uma impressora, né? Quer dizer, tem uma quantidade enorme de fabricantes e de impressora, você vai escolher naturalmente a impressora que você vai usar, tá? Esse primeiro passo é importante porque ao fazer isso, o seu Cura vai estar configurado para a sua impressora, para o diâmetro do seu filamento, como que é a extrusura, se a sua mesa ela tem aquecimento ou não. Então é bem importante fazer esse primeiro passo. Bom, então feito esse passo, o Cura se apresenta assim para você, ele já está preparado aqui para você carregar a sua primeira peça. Bom, vamos pegar uma peça qualquer para a gente já mostrar como é que é o esquema, tá? E o principal site que fornece assim, modelos de impressão 3D gratuito para você é o Thingiverse. Tá aí, abriu o site do Thingiverse, você abre esse site, bem interessante, ele vem aqui e apresenta para você inúmeras peças, das mais simples até as mais complexas, que você pode imprimir, fazer a impressão 3D delas, tá? Eu recomendo que a primeira peça que você for fazer, pessoal, seja a mais simples possível, exatamente para que certos detalhes técnicos que sempre aparecem na impressão 3D, elas não sejam, esses detalhes eles não impeçam você de ter uma primeira peça bonitinha, que você se atropele no primeiro passo. Então aqui uma peça bem bonitinha, né? Parece até um chaveirinho, né? Um chaveirinho de uma aranha, né? Então se você vir aqui Download All Files, ele vai carregar para você todos os arquivos que você precisa para fazer a impressão dessa aranha em 3D. Bom, o trabalho aqui no Thingiverse está acabado, tá? Você pode escolher uma outra peça, você pode vir aqui pesquisar, tem várias peças, tá? Mas o nosso trabalho aqui está encerrado, agora a gente vai pegar esses arquivos e vamos carregar lá no nosso Cura, tá? Se você instalou o Cura direitinho, né, e já pediu para que o arquivo esteja indexado no Cura, ou seja, quando o Cura abrir, ele já consegue identificar aqueles arquivos que ele consegue abrir, tá? Isso tudo vai ficar transparente para você. Mas é muito importante que para você fazer a impressão 3D, antes de eu abrir no Cura, você precisa do arquivo no formato STL, .stl, que é o arquivo que o Cura consegue interpretar, aquele arquivo de imagem, né? Aquele arquivo de modelagem 3D, que o Cura consegue abrir para poder fazer a operação da impressão 3D. No meu caso aqui, como o Cura já está configurado para ler o arquivo, se eu clicar duas vezes, por exemplo, aqui no corpinho dele, já vai abrir lá no Cura para mim. Bom, carregou aí a nossa aranha no Cura, né? Então vamos dar uma geral aqui no programa bem rapidinho para você ver o que a gente tem aqui, tá? Essa imagem que ele está mostrando aqui da aranha, essa parte acinzentada aqui é o espaço útil de impressão na sua impressora 3D. Então quando você faz a configuração da sua impressora, ele já mostra para você esse cubo, né? Esse cubo que está aparecendo aqui, que é o cubo que é o espaço útil da sua impressora, ou seja, aquilo que a sua impressora consegue imprimir. Tá? E isso vem naturalmente da hora que você faz a configuração da impressora, tá? Aqui à esquerda você tem, se você selecionar aqui a aranha, você tem vários comandos que você pode, por exemplo, mover a aranha, você pode aqui redimensionar ela, aumentar o tamanho, diminuir o tamanho dessa aranha. Você pode fazer clones dessa aranha, ou seja, você quer, a partir deste modelo, criar outras ali para serem impressas todas ao mesmo tempo. Então você vai usar esse outro comando aqui. E você também pode trocar a forma como você enxerga a aranha nessa tela, tá? Esses comandos vêm todos aqui. Você pode vê-la de perfil, de cima, do outro lado, entendeu? Então isso ajuda bastante, tá? Para você enxergar melhor. E naturalmente você pode dar aqui um Ctrl+, né? Para você conseguir ver a aranha, tá?
Bom, o outro passo aqui à sua direita é que você seleciona as características de impressão, tá? Essas características de impressão, ela começa aqui com um padrão, né? Tem aqui os vários níveis de impressão, desde uma qualidade mais baixa até uma super qualidade. Em geral, para peças que não são muito detalhadas, eu deixo na qualidade standard mesmo, porque quanto maior o nível de qualidade, mais tempo e mais material você gasta para sua pecinha, tá? Então eu costumo deixar aqui para uma peça de iniciante, que você está ali só vendo como é que vai ser a coisa e tudo, você pode deixar aqui nessa qualidade padrão, já vai ficar bem legal. E quando você escolhe essa qualidade da peça, esse profile, várias características de impressão elas já são escolhidas para você por padrão. Então você não precisa se preocupar com isso nesse primeiro momento. É claro que tem muitas outras opções aqui que você pode pesquisar, mas que eu recomendo que num primeiro momento você não fique mexendo muito, exatamente para você ir aprendendo que cada coisa faz e mexeu nisso, acontece aquilo. Não tenta mudar demais as configurações, porque senão você pode fazer bobeira, porque você ainda está aprendendo a fazer a impressão 3D, tá? Então eu vou me limitar aqui a mostrar apenas as mais importantes, que são aquelas que você vai usar mais frequentemente na impressão das suas pecinhas mais simples, tá? Naturalmente a qualidade, que a gente já falou, quanto melhor a qualidade, maior a definição, mas maior o tempo de impressão e o material gasto. Uma coisa que eu gosto de escolher aqui é esse infill. Infill é o percentual de preenchimento da sua peça, tá? Quanto maior o percentual de preenchimento, mais sólida fica a sua peça, mais cheia de material no interior dela ela fica, tá? Mas, de novo, mais material você gasta e mais tempo de impressão isso está envolvido. Então, para a maior parte das peças, um percentual ali entre 20% e 40% já vão dar peças com uma boa qualidade de impressão, suficientemente rígidas, tá? E que vai dar uma impressão legal para você. Uma outra coisa que eu gosto de escolher é esse Build Plate Adhesion, né? Quer dizer, como que a pecinha ela é presa na sua base de impressão, tá? Se você está observando, essa aranha, o que ela tem? Ela tem as patinhas encostando no prato, né? E ela só tem este ponto de adesão. Então, fica muito pouco. Então, sempre que eu vou imprimir uma peça, em geral, eu escolho essa adesão aqui no prato como sendo esse perfil Brim. Esse perfil Brim ele vai gerar uma camada, uma primeira camada no seu prato, em que ele vai, além dessa primeira camada, vai ter os toques, onde que a sua peça toca ali na base e vai garantir uma adesão melhor. Porque se ela se mover do prato durante o processo de impressão, você perde a impressão. Bom, então escolheu isso aqui, pessoal, você já tem o básico para fazer a primeira impressão, tá? Então você vem aqui em Slice. O que o Cura vai fazer? Ele vai pegar essa peça sua e vai fatiando nos níveis de impressão, do mais baixo até o mais alto, tá? Mostrando as camadas que ele vai fazer para impressão. Então tá aí, olha, ela já terminou de fazer esse processo de fatiamento. A peça vai demorar 2 horas e 2 minutos para ser impressa e vai gastar ali cerca de 12 gramas de material. Então uma coisa legal é que você consegue vir aqui naquele preview, né, e ver todas as camadas que estão sendo impressas na sua peça. Aqui à direita vai ser impressas 108 camadas, desde a primeira até a última. Então, se você vier aqui com esse cursor, você vai lá para baixo, né? E aí você vê, olha só. Ele vai imprimir aquela primeira camada que eu falei para vocês, que é o Brim, né? Aquela primeira camada para adesão da peça no prato. E depois ele vai de camada a camada preenchendo até todo o corpinho da aranha aí se formando. Olha que bacaninha. Tá? Então, a pecinha vai sendo composta até você preencher e imprimir as 108 partes, tá? Bom, boa parte das impressoras 3D, você leva o arquivinho lá para a impressora através de um cartão SD, tá? Algumas você pode conectar também via cabo, né? Via USB, enfim. Mas o processo mais comum das impressoras 3D é você salvar o arquivinho que você vai gerar aqui dentro dessa SD e levar para a impressora, tá? Então eu vou pegar simplesmente o meu cartão SD e vou ligar aqui na USB do meu computador. Quando você for salvar o seu arquivo que for gerado aqui no Cura, ele gera um arquivo de código G-Code. Esse código G-Code é um código de coordenada que qualquer impressora 3D que está preparada para fazer essa impressão, ela consegue interpretar e fazer a impressão, tá? Então, o arquivo que o Cura gera para ser levado para a impressora, esse arquivo G-Code aqui, que eu vou dar um nomezinho para ele aqui bonitinho, sei lá, aranha, né? Para depois, na hora que eu for lá na impressora, conseguir enxergar ele legal, tá? Então, eu venho aqui, salvo esse arquivo e, beleza, tá salvo. Agora eu vou pegar esse arquivo, vou levar lá para minha impressora. Legal? Bom, uma vez iniciado o processo, basta você vir aqui e procurar seu arquivinho, né? Então, aqui no caso da minha impressora, né, você vem aqui em imprimir do TF, né, que é o cartão de memória, e tá lá, ó, aranha G-Code. Apertou, começa o processo.
Aí a mágica vai começar já já. Todo esse procedimento que eu mostrei para vocês, pessoal, vale para qualquer impressora basicamente, tá? Naturalmente tem as configurações da impressora, tem as configurações da impressora no Cura, mas basicamente o processo é esse: preparar a peça no Cura, depois fazer o fatiamento dela, trazer o arquivo para cá e começar a coisa. Muito bem, pessoal, terminamos a nossa impressão. Olha aí o resultado final. Vou tirar ele aqui do pratinho para vocês verem como que ficou, tá? Tá aí, pessoal, a pecinha no seu formato final, né? Ficou bem bonitinha, claro, tá ainda um pouquinho sujinha, tem que acabar de dar uma limpada, mas é isso aí. Trabalho concluído. É isso aí, pessoal, aquele grande abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.